Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. O Rio Doce e outros rios morrem de sede na lama. Aproveito o título do livro do escritor Wander Piroli para falar da tragédia em Mariana. 60 bilhões de litros de rejeito de mineração despejados neste que é o maior desastre ecológico da história do país. No tsunami de lama, até hoje à tarde, eram 7 mortos e 12 desaparecidos. No mínimo, 500 mil pessoas sem água. A natureza devastada em várias regiões. Cena Política debate a tragédia humana e ambiental com Carlos Martinez, engenheiro civil, tem mestrado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Itajubá e doutorado em planejamento de sistemas energéticos pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Minas. Participa do grupo de pesquisa e desenvolvimento em energia. Com o ambientalista Gustavo Gazinelli, integrou o Conselho de Museus de Patrimônio Cultural, Incentivo à Cultura e Meio Ambiente. Foi gerente de Planejamento e Informação no Ministério da Cultura. Representa o Fórum Nacional da Sociedade Civil nos comitês de bacias hidrográficas, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos e é um dos criadores do Movimento pelas Serras e Águas de Minas. E com o jornalista Maurício Lara, escritor e jornalista, trabalhou na Rádio JB, TV Manchete, Jornal do Brasil, Hoje em Dia e Estado de Minas. Diretor do Instituto Ver. Maurício e lança amanhã no Sindicato dos Jornalistas o livro O Filho do Corrupto, lá na Avenida Álvares Cabral 400, 400. Né? 400, 6h30 da... A partir das 6h30. Hoje fala da noite, mas é da tarde, né, Maurício? Da tarde, até dia, né? 6h30 da noite. Ali em frente, onde que há aquele terminal de ônibus do aeroporto. Exatamente. O Filho do Corrupto. Muito bem, vamos ao debate. Maurício também é pai de Malco Camargos, cientista político, uma presença constante aqui no Cena Política, e eu mando um abraço para Malco Camargos. Professor, começando o debate, essa é uma tragédia anunciada, e a primeira pergunta que eu te faria, e também complementaria com o seguinte: quais são causas e consequências desse desastre ecológico? Essa é mais uma tragédia anunciada no Brasil, não é? Dentre tantas que nós temos visto aí, e nós vamos presenciar outras tantas ainda, não é? As causas... Mesmo com queda de barreiras, existem evidências que elas podem acontecer novamente. Ano passado ocorreu em Ouro Preto, aconteceu em Ouro Preto, não, Itabirito, com 2 ou 3 mortos. Sim, mas eu me refiro de uma forma mais sistêmica, quer dizer, o Estado brasileiro é um Estado que se desorganizou nas últimas décadas. Nós temos um sistema que ele é muito pouco capacitado a fiscalizar o que ocorre dentro do território nacional. Nós temos poucos fiscais, poucos técnicos. Via de regra, esse pessoal é mal remunerado. E o resultado é que a gente tem um sistema muito solto, muito frouxo, não é? Então, nós temos problemas na área de mineração, mas temos problemas na área de geração de energia, na área de transporte é um desastre. A quantidade de vidas humanas que se perdem é uma coisa fabulosa. Olha, técnicos do Ministério das Minas e Energia divulgaram um documento na semana passada dizendo que há poucos investimentos e pouca fiscalização, técnicos do governo federal. Mas isso pode se estender também a governos do Estado e de municípios. Sim. Parece que investimento e fiscalização são deficientes. São deficientes. Na verdade, se a gente quer uma resposta para o problema, a gente tem que fazer a pergunta certa. E qual que seria, nesse caso, a pergunta? O que está dando condições para que essas tragédias ocorram? Tá? O que está por trás dessa falta de estrutura que existe, da falta de planejamento sistêmico do Brasil? Aonde está a nossa falha? Nós estamos falhando em algum lugar, né? A tragédia é anunciada, sim, ela vai se repetir, e as ações de Estado, elas têm sido muito falhas ao longo do tempo. Nós vemos a população, de uma certa forma, se movimentando, se auxiliando de uma forma, vamos assim dizer, solidária, mas o próprio Estado ele leva muito tempo para reagir.
quanto tempo você coloca grupos de assistência, grupos de ação dentro de um ambiente como esse, não é? Levou muito tempo, foi muito demorado. O Exército deveria ter intervindo quase que imediatamente. Ele tem estrutura para isso. Essas falhas, essa demora nas ações, ela nos assusta um pouco, né? E nós estamos falando de uma barragem que continha rejeito, que rompeu e que levou uma comunidade relativamente pequena, né? Poucas pessoas foram atingidas. Nós temos centenas de barramentos no Brasil que reservam rejeito e também que têm a função de armazenar água, cuja resposta numa ruptura é muito mais imediata. Então, os desastres, eles estão aí, eles podem acontecer. E nós não podemos nos esquecer do seguinte: toda estrutura humana, ela fatalmente será jogada no chão em algum dia. Para que a gente evite isso, nós temos que monitorar as estruturas, nós temos que dar manutenção e gastar dinheiro em cima delas. Não basta construir um prédio, uma estrada, um viaduto, uma barragem e achar que ela vai durar eternamente. Essas estruturas todas precisam de manutenção. É como um corpo humano que precisa ir ao médico, precisa se tratar, precisa sofrer intervenções. Então, a sociedade e o Estado têm que entender isso, né? E o governo, que o governo é diferente do Estado, tá? O governo tem falhado fortemente em todos os níveis. O professor diz governo, todos os governos. Todos os governos. Não só o federal, tanto estadual, federal e municipais. Eu tenho comigo que o que aconteceu, na verdade, é o sintoma de uma doença muito grave que acomete o Brasil. Essa doença, na verdade, ela é uma doença de origem política e ela está permeada em todos os grupos que vivem da política. Mas, professor, parece que a gente que já tinha ficado muito assustado com o acidente da Rio Verde em 2001, né, que estragou, matou 6 pessoas e acabou com um córrego e macacos e tudo, essa agora é de proporções avassaladoras, né? Às vezes eu fico pensando que a nossa ficha nem caiu ainda, porque a consequência desse acidente é muito maior do que a gente está percebendo. Eu daria um exemplo prosaico. Numa fazenda da minha família, às margens do Rio Doce, São José do Goiabal, o gado se recusa a beber daquela água. E agora que o rio começa a baixar um pouco, o gado não pode chegar perto da água, nem se ele quisesse, por causa da lama, ele não tem como passar. Não tem como passar. Então, a consequência, ela atinge gado, pássaro, peixe, pessoas por todo lado. Acho que a nossa ficha já caiu, nós já sabemos o tamanho dessa... Não, nós não sabemos o tamanho do desastre e vai levar um bom tempo para a gente entender qual a real dimensão dele. E também vai levar um bom tempo para nós entendermos o que causou esse desastre do ponto de vista técnico, tá? Então, nós temos aí um problema técnico, que foi o que causou a ruptura e todo esse processo que nós estamos vivendo, e nós temos um problema de fundo, que causa toda essa sequência de acidentes que nós estamos vivendo dentro do país. Causa queda de viadutos, causa mortandade em estradas, essa violência urbana imensa que nós vivemos. Então, essa falta de articulação dos governos com o Estado, que não consegue ainda se ver como o Estado que é. O Brasil é um país populoso, grande, importante, e nós somos gerenciados como se isso aqui ainda fosse o Império do Brasil. Sem dúvida. Ô, professor, o senhor está falando aí que os vários aspectos do país, eu me lembrei que no programa que eu apresento aqui à tarde, eu estava falando do terrorismo em Paris e disse, é só uma pontuação do que o senhor falou, que aqui nós temos nossos terroristas, né, que chacinam a população de periferia, né? Já temos os nossos terroristas. Não precisa de vírus de lá, não. Mas ouvindo o ambientalista Gustavo Gasnelli, o Rio Doce e outros rios estão praticamente mortos. Seria isso? Esse é um primeiro saldo, além das mortes, dos desaparecidos, da mortandade de peixes, né, como ele disse, de animais. O que eu tenho lido aí de alguns biólogos, ecólogos, etc., é que o Rio Doce acabou, né? Assim como seriam séculos, biota, até séculos, como parecer. Tem gente que fala em séculos, tem gente que fala em décadas, né? Agora, o Rio Doce ainda tem as subbacias hidrográficas que são muito importantes. A bacia do Rio Piracicaba, que tem aqui a Serra do Gandarela, é uma dos locais onde nasce boa parte do Rio Santa Bárbara, que é um dos principais afluentes do
do rio Piracicaba, você tem a bacia do rio Santo Antônio, ali na região de Conceição do Mato Dentro, Cerro, ele, na verdade nasce na altura do Cerro, Conceição do Mato Dentro, Ferros, né? É o rio, é a bacia mais importante do Rio Doce em reprodução de peixes. Mais importante do que o Parque Estadual do São Rio 120 Doce. espécies, né? O Rio Doce, eu acho que tem 120. inventariado cerca de 117, 120 espécies. E essa bacia do Santo Antônio, cerca de 80 dessas espécies estão lá. Então, eu acho que deveria se decretar uma moratória ambiental. O que seria essa moratória ambiental? Não, eu acho que a moratória ambiental é você encerrar o licenciamento de determinadas atividades, não todas, né? A maioria das atividades não precisa cessar, mas eu falo assim, aquelas que ainda não foram instaladas e que querem ir para lá e que são altamente impactantes, inclusive tem uma empresa de mineração, Manabi, que quer ir para essa bacia no trecho mais importante dela para a reprodução de algumas espécies de peixe. Então, por exemplo, o projeto de barragem de rejeito que eles têm é o mesmo projeto, é inspirado no de Mariana. Então, eu acho que essa bacia hidrográfica, a bacia do Rio Santo Antônio, tem que ter uma moratória ambiental ali, seja pela importância dela para a reprodução de peixes, seja agora pela importância ainda maior para recuperar o Rio Doce. Essas barragens, professor, são chamadas barragens úmidas, né? O rejeito úmido, né? Esse que é o nome que se dá. Que se fosse um outro tipo de rejeito, poderia oferecer menos perigo, pelo que eu li. A grosso modo, a gente pode entender o seguinte, uma barragem dessa, ela recebe o rejeito de minério, que é aquela parcela que foi extraída de uma mina, separou-se o minério, aquilo que não vai ser utilizado, ele é conduzido por via úmida e depositado naquele local. O que se espera disso? Que com o passar do tempo, esse material ele vai sedimentando e vai sendo estabilizado dentro dessa estrutura, até ele chegar na cota máxima, se fechar essa barragem, tá? Promover-se a revegetação da parte superior e essa região ela fica estável. Aí passa-se para um outro depósito e assim por diante, né? O que o Gustavo falou sobre a moratória ambiental é alguma coisa que as pessoas têm que pensar. Porque, na realidade, nós estamos vendo o mundo atual, ele está sendo observado com uma lente muito curta. Nós estamos vendo os próximos 30 anos. E quando o Gustavo fala, olha, eu tenho que bater uma moratória ambiental, provavelmente o Gustavo está vendo esse mundo com uma lente de 300 anos. O que nós vamos deixar para depois de nós? Sim. O que vai sobrar disso? Se eu começar, por exemplo, a canibalizar todos os ecossistemas, que tipo de planeta eu vou deixar para o futuro? Essas perguntas elas têm que ser feitas. O que nós queremos? É claro que eu quero desenvolvimento, é claro que eu quero explorar o minério, vendê-lo a bom preço, importar insumos. Garantir os empregos. Para garantir empregos e tudo mais. Tá, e depois? Quais são as alternativas que vão existir nessa região? A hora que eu saquear todo esse minério, o que vai sobrar? Agora, essa é a pergunta. Vai sobrar um deserto? Professor, você está sendo otimista, não? 300 anos, não dura tanto não, dura na rapidez que está indo. Acho que a gente acaba antes. Não acaba não. Nós temos vida longa, o planeta é grande, não é? Ele provavelmente vai chegar lá adiante. Né? 300 anos não é um prazo tão longo assim. Professor, eu vou fazer um intervalo para a gente voltar com o nosso debate. Cena Política volta daqui a pouco. Segue Cena Política debatendo a tragédia em Mariana. Professor, eu queria te perguntar sobre, nós falamos aí do Estado, falamos do governo federal, dos demais governos, eu queria te perguntar sobre a atuação das empresas envolvidas, a Samarco, que pertence à Vale do Rio Doce, e vou até ler aqui um trecho de um poema de Carlos Drummond de Andrade, de 1984. Ele fala assim na primeira estrofe do poema: o rio é doce, a vale amarga, aí antes fosse mais leve a carga.
1994, Drummond já, de uma maneira premonitória, né? Parecia que já estava prevendo. Como é que o senhor vê a atuação das empresas envolvidas e com o trabalho de prevenção e agora depois do desastre? Eu vejo que as empresas envolvidas, elas são tão protagonistas desse processo quanto elas são vítimas de um processo. Isso é algo meio complicado, porque se o nosso Estado fosse um Estado mais sério, essas empresas elas não fariam o que fazem no Brasil. Tanto é que elas não fazem fora do Brasil o que fazem aqui. Então, o nosso Estado, ele tem falhado de uma forma brutal. Ele, na verdade, não tem agido da forma como deveria agir. E as empresas se sentem na liberdade de fazer o que bem entendem. Fica tudo ao Deus dará. Claro. Agora, culpar o sujeito, tá, que está fazendo o que faz, porque não existe um Estado que cobre a ele daquilo que ele deve fazer, que imponha regras para uso do espaço, tá, é no mínimo a gente ser um pouco inocente. Quer dizer, as empresas têm culpa pelo que fazem? Claro que tem. Mas e a nossa culpa associada? Ela tem que ser levada em consideração. Né? Fizeram tudo errado, tá? E quem deixou? Mas eu, por exemplo, já participei de várias reuniões de conselhos de meio ambiente. As empresas, eu acho que assim, eu acho que essa responsabilidade por um acidente como esse, ela é do poder público e é das empresas, sem dúvida. Agora, elas estão agora com uma conversa aí que a culpa é da lei, porque a lei permite isso, a lei permite aquilo. Mas quem é que compra os deputados ou financia a campanha dos deputados para eles defenderem leis perniciosas como essas? Não só de deputados, todos os prefeitos. Vereadores, prefeitos, governadores, presidente da República, etc. Quem é que está lá nos conselhos, porque os conselhos, eles também legislam, quem é que está lá pressionando o Estado para aprovar aquelas coisas escabrosas que a gente vê que são aprovadas? São as empresas, elas fazem lobby. Elas fazem lobby. E se partiu da ideia, já na década de 1990, de que mineração era uma atividade sustentável. E aí eles começaram a formar uma geração de técnicos do Estado que foi formada com essa ideia de que mineração é sustentável, barragem de rejeito não tem solução, é sustentável. Você tem um rio com a classe 2, que é uma classe de água muito mais ou menos, é o progresso. Entendeu? Então, isso aí, quer dizer, as empresas, a gente não pode separar os estados das empresas. Por exemplo, tem gente que fala que todos os secretários de meio ambiente em Minas Gerais, ou quase todos, são nomeados pela FIENG, Federação das Indústrias. Então, quer dizer, e eles aí negociam internamente entre eles as propostas, projeto de lei e tal, porque uns financiam os outros, né? E passa aquilo. Então, a indústria ou a mineração, que eu não considero indústria, é uma atividade extrativista, ela, na verdade, ela é partícipe da formulação das leis, seja por meio dos seus deputados, seja por meio dos governantes que apresentam os projetos de lei e formam maioria nos conselhos para aprovar um monte de absurdos que existe por aí. Isso que ele está falando aí, essa conjunção, né? Essa questão das empresas com o poder público, com os políticos. Eu queria ouvir a opinião, inclusive, de todos sobre a participação, pode começar por você, dos políticos, né, nessa tragédia, Mariana. Eu acho que a participação dos políticos, ela começa na quarta-feira agora, quando eles querem aprovar o PL que o governador Pimentel apresentou e quer passar tratorando a legislação ambiental, a política ambiental, e os políticos, pelo visto, da Assembleia Legislativa, a maioria, inclusive da bancada do governo, vai tentar passar esse negócio. Agora, eu digo para eles, vocês não vão ter voto na próxima eleição, vocês vão perder as próximas eleições, porque nós vamos registrar o nome de um por um e vamos denunciar em todas as próximas eleições. Professor Maurício, o que vocês estão Pois é, mas o que a gente vê, né, Gustavo, é que as tragédias se sucedem, essas votações se sucedem e as coisas continuam como são, né? O que eu queria saber, professor, é muito assim, só acha que vamos aprender alguma coisa com uma tragédia desse tamanho ou é só mais uma? Porque foram tantas que não nos ensinaram nada?
E tudo isso que a gente coloca, que o Gustavo está colocando das empresas, está colocando dos governos, da omissão dos políticos e até a sociedade, essa tragédia vai nos ensinar alguma coisa? O senhor acredita nisso? Eu acredito em tudo isso, na verdade. Eu acredito que essa é só mais uma e que nós vamos aprender com isso. O Gustavo falou com uma clareza muito grande o que está acontecendo no país de uma forma geral. Tá? Nós somos controlados por um grupo, por um sistema de capital que faz o que bem entende do Estado. Elege quem quer, faz a lei que quer e usa esse Estado para enriquecimento e para aumento do capital dele. Agora, quando acontece uma tragédia dessa, a empresa leva um grande prejuízo financeiro, né? Fala, pelo menos a Dilma falou que a multa a ser paga e que estranhamente será recolhido para o governo federal e não para como foco para da tragédia de 300 milhões de reais. Né? Eu duvido que essa multa venha a ser paga. Num país como o nosso... Vai ser só cobrada. Ela vai ser cobrada, mas num país como o nosso, que tem essa infinidade de recursos, dificilmente isso vai ser pago. Tá? Quem pagou esse prejuízo mesmo são as pessoas que morreram, as pessoas que perderam suas propriedades e aquela população que deve dar 500 mil de pessoas ou mais do que isso, que vive ao longo do rio. Só 500 mil estão sem água. Né? Sem contar o transbordamento desse desastre. Então, quem vai pagar é a sociedade, tá? Carlos, a empresa. Se você pegar o balanço, o último balancete publicado da Samarco, a Samarco tem uma dívida, mais ou menos, deve ser maior do que 500 milhões de reais de impostos. Eu acho que é beirando 1 bilhão de reais. Se não... E a maior parte desses impostos estão depositados em juízo, porque ela discorda de pagar impostos que ela deve. Então, o governo não está recebendo. Agora, eles criaram uma forma aí de pegar recursos depositados em juízo. Mas você vê que a própria empresa, ela paga imposto em juízo, ela nem sequer cumpre direito às obrigações fiscais dela. Gustavo e professor Carlos, a gente vê em outras tragédias mundiais as empresas obrigadas a recuperar o mal que fizeram. É possível a gente pensar nesse país nosso que a Vale, a Samarco e seus acionistas, Vale, BHP, serem obrigadas a recuperar toda a bacia do Rio Doce? É holandesa, né? Australiana e inglesa. Sim. Seria viável exigir que elas, até por um ponto de vista de legislação, que elas recuperassem a bacia do Rio Doce toda? Eu acredito que sim. Eu sou otimista. Sou um pessimista otimista. Eu acredito que sim. Eu acho que o Brasil é um país muito novo. A gente acha que ele tem 500 anos. O Brasil ele foi fundado por um imperador fugitivo, tá? Com uma corte extremamente corrupta, que deu o resultado que nós estamos vendo aqui. Tá? Então, a nossa sociedade ela conseguiu, de alguma forma, criar um mecanismo de fidalguia para os mais aptos, né? Então ela dá títulos de nobreza, deputados, senadores, para meia dúzia de pessoas aptas, não é? E o império continua do mesmo jeito. Mas alguma coisa está mudando. Nós temos visto nos últimos tempos ações muito incisivas da justiça. A democracia, se ela quer sobreviver e se ela for sobreviver, ela tem que se basear na justiça, tá? Na lei. Tá? E se a lei ela for ruim, ela vai ter que ser mudada, porque ela tem que ser para todos. Então, esse princípio me parece que ele é muito mais claro para a sociedade hoje do que foi no passado. No passado, um desastre como esse não seria nem notícia de nada. Tá? Isso teria sumido no próximo carnaval, isso teria desaparecido. Hoje não. Hoje nós temos o Ministério Público Federal, estadual, é um pessoal atuante, são jovens. Quem vai mudar o mundo são os jovens, não são as pessoas mais velhas. Então, eu acredito que com o passar do tempo, isso vai ser uma realidade. Nesse caso, se o Ministério Público for em cima, se a sociedade for em cima, eles vão ser obrigados a fazer isso sim. Não existe outra maneira. Tecnicamente é viável? O rio é recuperável? O rio é recuperável. A gente vai ter aí um período de 10 a 15 anos em que nós vamos ter problemas muito sérios. Mas se nós investirmos recursos na recuperação do rio, e não é só agora a gente pensar
em desassoreamento. Nós temos problema de lançamento de esgotos. Você está entendendo? Tem um problema de uma agricultura que é extremamente agressiva. Nascentes. E aí ninguém pode falar nada porque isso é politicamente incorreto, porque não pega bem. O agricultor ele pode fazer isso. Pô, o agricultor ele não pode jogar sedimento no rio. Tá? A agricultura ela tem que ser feita de uma forma razoável. Nós temos universidades, nós temos centros de pesquisa que dão suporte para isso. Conhecimento existe. O que está faltando é, primeiro, uma ação incisiva dos promotores, dos juízes, né? Uma reprovação enorme da sociedade, né? Para que isso mude. E a gente já viu mudança, gente. Poxa, eu sou de uma geração que os meninos caçavam o canarinho da terra, o canarinho chapinha, punha em gaiola e achava a coisa mais linda do mundo. Matava rolinha, né? Matava rolinha. Quer dizer, se você fizer isso hoje, o seu filho, o seu neto vai achar você um monstro. Ninguém tem coragem de fazer isso. Martínez, você coloca a questão que eu acho interessante, porque hoje você tem um sistema de punição no Estado. Se o cara criar um passarinho na casa dele, isso eu já ouvi falar, por exemplo, em Conceição do Mato Dentro. Eles pegaram o cara na casa dele, saiu algemado para a polícia porque estava criando um passarinho. Agora a empresa vai lá e devasta 500 hectares de Mata Atlântica e ainda sai no carro do secretário de Meio Ambiente. É uma hipocrisia, né, Gustavo? Ou vai né, no gabinete do governador anterior, por exemplo, dos outros também, né, e agora o governador atual, diante de um absurdo como esse, vai dar coletiva de imprensa na sede da Samarco. Então, eu fico assim, acho curioso essa política de polícia com dois pesos e duas medidas. O pequeno, que tem lá um passarinho na gaiola da casa dele, esse camarada ele sai algemado. Os outros que destroem hectares e hectares de Mata Atlântica, Minas Gerais, né, campeão do desmatamento da Mata Atlântica, pentacampeão, né, esses aí não, esses aí eles saem muito bem na foto, posando com o governador, sorrindo, achando tudo uma maior graça, né, e não acontece nada com esses caras. O que nós temos? Né, o Maurício, eu sei que já trabalhou, né, como assessor de comunicação, cargos majoritários da prefeitura. Como é que você vê essa forma dessas pessoas lidarem, desses políticos lidarem com essa situação, esse cinismo, essa hipocrisia geral que está implantada aqui na nossa classe política, a esquerda e a direita, não é só Sim. a direita, não. O discurso, já chegou no discurso, né? A questão ambiental já chegou no discurso, né? Todo candidato, você nunca vai ver um candidato falar que pode, né? Todos os candidatos falam que não pode, que defende o meio ambiente, mas não chegamos ainda à prática, né? Nós ainda estamos no discurso. Talvez tenha sido um avanço, já chegou o discurso. Já chegou o mas discurso. Tem que chegar à prática, né? E sabe, dentro do que você está falando, Gustavo, da destruição, eu acho que o pequeno, o agricultor, ele funciona até numa lógica assim, se a mineradora faz tudo isso, se o grande reflorestador faz tudo isso, eu também posso fazer o meu pouquinho. Então não tem ninguém cuidando, estamos destruindo, todos nós. Muito bem, o Maurício, você está falando, é igual a educação também, né? Todo e qualquer político fala que apoia a educação. No blá, blá, blá. Na prática, a educação é o que nós conhecemos aqui no país. Cena Política vai dar mais um pequeno intervalo e volta daqui a pouco, continuando o debate. Cena Política debatendo a tragédia em Mariana, considerada a maior da história do país em termos ecológicos, com presença do professor da UFMG, Carlos Martinez, do ambientalista Gustavo Gazinelli e do jornalista Maurício Lara. Professor, o senhor disse que é um otimista, que acha que isso aí pode ensinar o poder público, as empresas, a sociedade, a não repetir. Mas, assim, de imediato, o que teria de ser feito? Eu quero estender para o professor e para todos, o que teria de ser feito efetivamente já para não ocorrer mais tragédias desse tipo? Olha, os exemplos internacionais eles são muito úteis para nós. Como é que se cuida das barragens no hemisfério norte, por exemplo? Como é que os americanos do norte, os Estados Unidos da América, olham as suas barragens? Quem vigia isso e como isso surgiu?
Sim. Quem vigia as barragens americanas? Lá não tem tido desastre desse tipo? Não, não tem. Existem desastres, né? Mas quem que toma conta disso? Quem toma conta disso é o exército americano. Tá? No país mais livre do mundo, se você fizer uma besteira, o exército intervém, fim de papo, não tem conversa. Tá? Então, eles tomaram essa atitude porque eles são um Estado forte, um Estado muito bem estruturado? Sim, mas também porque no início do século XX, todo essa história de horrores que nós estamos vivendo hoje aconteceu na América do Norte. Que eles tomaram então uma posição, Eles tomaram uma posição impositiva. O exército americano tem laboratórios de estudos hidráulicos, mantém sistemas, faz pesquisa e eles vigiam e tomam conta daquilo. Porque eles sabem muito bem o estrago que pode advir de uma ruptura de uma barragem. No Brasil, o que nós fizemos? Nós deixamos tudo mais ou menos daquele jeito. Primeiro começamos a seguir as normas que eles tinham, não é? Depois houve um período que ficou muito conturbado e hoje nós temos aí um sistema que ele não é um bom sistema, não é? Você fala, e as grandes barragens, as grandes hidrelétricas, como é que isso tem tocado? Olha, nós temos empresas que são empresas muito bem estruturadas, não é? Mas quando você vai descendo, por exemplo, o nível de pequenas barragens, isso daí começa a ficar meio solto. A legislação ela é falha, não existe uma exigência de, por exemplo, um monitoramento pesado. Não é? Então isso tudo vai mais ou menos sendo jogado com a barriga. Você gera um monte de relatórios, tem poucas pessoas que vão analisar isso, o cara pega aquele pacote de 1000 páginas, não tem como ler aquilo, porque são só 4 fiscais. Mas colocar o exército nisso aí vai demorar muito tempo, vai ser uma coisa do Congresso, tem... de governo e tudo mais. Mas são 450 barragens, parece que esse é o número em Minas, né? Por aí, né? 450. Acho que é mais de 500. Mais de 500, e a né? maioria está concentrada aqui na região do quadrilátero. E de imediato, o que teria de ser feito? De imediato, o que tem que ser feito é um programa de monitoramento. Tá? E nós também temos que entender o seguinte, gente. Olha, as populações não podem ocupar calha de inundação. Isso, politicamente, é incorreto dizer. Mas, por exemplo, se você tem uma população que ocupa uma área que vai estar sujeita à ruptura de uma estrutura como essa população tem que ser previamente deslocada. Ou então você não faz a barragem. Sim. Tá? Não, vamos dar uma solução brasileira, mais ou menos, tá? Então eu faço a barragem, falo para os caras que eles não podem ficar ali, põe meia dúzia de sirene e deixa a coisa do jeito que está e vão esperar que não aconteça nada. Aí acontece. Aí nós vamos falar, poxa, tá vendo a empresa, coitadinha, não sabia. Claro que sabia. E no caso nem sirene tinha, né, professor? O Estado, coitadinho, não sabia. Não tinha sirene, né? Não tinha sirene. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia que isso estava sujeito. Tá? Então, no curto prazo, é deixar de ser hipócrita, tomar as atitudes que têm que ser tomadas. No longo prazo, estruturar o país. Esse país está uma bagunça, em todos os níveis. Nós estamos falando aqui de 20, 30 mortes. Nós temos 60 mil acidentes com mortes no trânsito. Martinez, o problema é que a maioria do pessoal que tem falado aí em estruturar o país é responsável por um acidente como esse, né? Não, mas... Porque você pensar assim, por exemplo, vamos falar aqui, PSDB aqui em Minas Gerais, Aécio Neves, né? Boa parte dessas estruturas aí foram licenciadas em qual governo? No dele. No do Anastasia, no anterior a ele, outro lá e tal, no anterior, etc. e tal. Então, quer dizer, todos os governos. Perpassam pacientes, E eu acho assim, na verdade, você vê, por exemplo, nós estamos tratando aqui da questão legal, legislativa, né, da normatização. Aí você vê que os políticos todos são financiados pelas mineradoras. Eles vão criar uma comissão extraordinária para analisar as barragens, mas metade dos caras lá é financiado pela mineradora. Talvez a outra metade está doida para ser, entendeu? Então, quer dizer, como é que o sistema político que nós temos, né, já que nós estamos aqui na cena política, ele tem que ser reformulado. Tem que ser reformulado. Não pelo Eduardo Cunha, né, mas por um grupo político social mais amplo que realmente queira rever, né, o modus operandi da política no Brasil. E nessa disputa de interesse, interesse econômico, interesse político, interesse ideológico, o interesse público é o que fala mais baixo, né, o que tem menos voz nessa Mas história, se nós achamos que isso foi... Até o Tancredo diria, os interesses, né? Os interesses públicos são bem maiores, né? Mas se nós achamos que isso foi diferente no hemisfério norte, não foi. Tá?
esse tipo de... No início do século passado, eles viveram... Eles viveram, no final do século XIX, início do século XX, a América era um lugar de bandoleiros. Até que a sociedade civil, ela resolveu, tá? Ela evoluiu a um ponto que forçou a barra. O Brasil com um século de atraso. Está com um século, ainda não começou a organização. Nós não começamos ainda direito o Brasil, mas o Brasil tem muita coisa boa. Professor, tá? os rios vai europeus... ter que ser mudado. O Gustavo tem toda a razão. Se isso não for repactuado, tá? Nós não temos hoje nenhum grupo político que nós possamos dizer, olha, nós confiamos plenamente nesse grupo. Nós podemos confiar em indivíduos, mas não em grupo. As propostas... Pô, quantos partidos são, Gustavo? Mais de 30? 34 agora. 34, quer dizer, a gente tem que inclusive ver a data, porque pode amanhã surgir mais um. 34, gente. A última leitura pode ter aumentado. Diminuir jamais. Os rios europeus foram limpos há poucas décadas, né? Só acha que o Brasil, algum governo tem força, tem culhão para poder tomar essas atitudes que têm que ser tomadas? Eu acho que a sociedade na rua, ela é a força maior que esse país tem, tá? O dia que o indivíduo sai na rua, o corpo político treme. Nós já vimos isso. O povo tem força, sim. O povo mobilizado que vai para a rua e diz, eu não quero isso, você pode dar a justificativa que você quiser. Eu não quero. Então, quando a nossa sociedade resolver botar o pé na rua e dizer, olha, nós não queremos mais um sistema no qual as empresas financiam as campanhas dos nossos representantes, compram a alma deles, tá? Na hora que a gente disser isso, isso muda. Aí vai mudar como? Voto distrital. Uma campanha muito mais barata, eu tenho acesso ao indivíduo que eu votei. O voto distrital é o terror do político no Brasil. Tá? Muitos é apoiam. o terror, porque ele diz que os coronéis de refundar... regiões apoiam também. Mas refundar o coronelismo. Ótimo, mas o que é que nós estamos vivendo hoje, Gustavo? O que é que você acha que existe hoje? São coronéis, são senhores feudais que fazem o que bem entendem. Então, nós estamos saindo do feudalismo e dando para o coronelismo. Já é um avanço, né? Pelo menos, se a gente pegar a escala temporal, a gente vai ver que o negócio melhorou. Agora, eu quero ver um coronel de hoje agir como agia há 100 anos atrás. Não age mesmo. Nós temos hoje, nós temos uma sociedade mobilizada, nós temos equipamentos maravilhosos, são esses comunicadores planetários, que o sujeito ele Martínez, fotografa hoje, bota na mídia internacional e eu quero ver o que acontece. Você acha que o Brasil ou o governo de Minas Gerais vai entrar com uma queixa-crime para botar o presidente da Samarco, da Vale e da BHP Billiton na cadeia? E você acha que nós vamos conseguir fazer isso? Porque eu acho o seguinte, se conseguir, eu vou começar a acreditar que as coisas estão mudando. Eu não acho que vai conseguir. Por quê? Nesse momento. Gustavo. Responde, Maurício, o que você pensa? Você não acha que está precisando de acontecer coisas desse tipo? Se tem governadores, se tem deputados que vão para a cadeia, por que não pode um dono de empresa responsável? Não, e tem empresários também, né? Petrolão, o presidente da principal empreiteira do país, Odebrecht, está na cadeia. Né? Você sabia que, por exemplo, na aprovação dessa barragem agora, recentemente, no Copan, quase todos os conselheiros votaram a favor da renovação da barragem. E a conselheira da Federação das Indústrias, e como também o conselheiro da Secretaria de Agricultura, isso foi em 2013, votaram contra colocar a condicionante para criar o regime de contingência ou de emergência na barragem. Então você vê que é um sistema que está totalmente corrompido, né? Seja num órgão ambiental em que os conselheiros se habituaram, eu sou conselheiro, inclusive, tá, de recursos hídricos, se habituaram a dar amém para todos os pareceres que o Estado diz sim, e geralmente o Estado faz pareceres que chamam de parecer técnico e faz também um parecer jurídico assinado pela Procuradoria do Estado, que diz lá, não, pode licenciar. E agora, se você for contra, você tem que justificar seu voto. Agora, uma tragédia dessa, joga holofote em cima disso aí ou continua como está? O que te parece com a sua experiência? Eu acho que cabe a nós julgarmos esse holofote. E hoje, como nós temos a internet,
a gente tem como furar um pouco o esquema da imprensa comprada, porque ela também é partícipe desse sistema corrupto que impera no nosso país e no nosso Você Estado. é otimista nesse sentido, professor? Só acha que... Eu acho que o Gustavo tem razão, sim. O Gustavo tem uma visão muito clara desse processo, né? Vamos dizer assim, o poder econômico, ele consegue mobilizar as pessoas, consegue colocar os seus representantes, né? Ele força a barra de uma forma muito incisiva, mas se a gente também olhar o passado, há 100 anos atrás, essa conversa seria impossível. Sim. Ainda mais perante uma janela para o mundo, que é a televisão. Alguns anos até aqui em Minas Gerais, um programa com esse nível de debate, não estou querendo aqui puxar sardinha para a lata da emissora, não. Era tipo de debate desse era muito difícil, né? É muito difícil. Muito difícil. Então, e com o acesso à rede internacional, poxa, você pode falar basicamente o que você quiser, você pode expor isso. E não se iludam, a moçada que vem por aí, esses meninos, eu dou aula para essa moçada é outro tipo de gente, tá? Eles não são o que nós fomos muito cordeiros, eles são críticos, eles têm acesso à informação, eles estão dispostos a mudar. Estão dispostos a mudar. Mas o problema é na hora que o camarada entra numa corporação, como uma grande empresa, suponha a Vale, né? E chega lá, ele é engolido pela máquina. Eu, por exemplo, já participei de alguns debates com o pessoal da Vale, e na hora que você dá uma apertada no cara, fala, isso aqui é outro setor que tem que responder. Isso aqui é a Procuradoria, a diretoria jurídica da Vale que responde, né? Então, quer dizer, você vê que internamente também já existe um esquema de massacre. E se a pessoa não se submeter, ela acaba sendo mandada embora. Então, todo o trabalho de educação que você fez na universidade, muitas vezes ele é desconstruído dentro dessas megas corporações que estão ali, no fundo, defendendo o interesse dos acionistas, os lucros. Então, vou pegar o exemplo da Samarco, que parece que no ano passado ela teve um lucro de 2 bilhões, não sei se foi de dólares ou de reais. E agora, eu acho que é real mesmo. E agora o governo está cobrando dela 250 milhões de multa, né? Agora, ela tem dinheiro. Para onde que foi esse dinheiro? A presidente Dilma disse em torno de 300 milhões, né? 300 milhões. Agora, eu colocaria uma segunda questão aqui para os nossos colegas aqui, para você também, que é o seguinte, será que nós precisamos de exportar tanto minério de ferro? Será que a gente... Porque eu acho que o problema é a política de exportação também. O Brasil se habituou a pegar o minério de ferro todo que produz para exportar. Então, o mercado internacional é que manda aqui. Se o mercado quer mais, você produz mais. Aí faz mais barragem de rejeitos e coisa e tal. Se quer menos, aí o Estado vai à falência. Será que nós não poderíamos mudar, por exemplo, exportar menos, produzir menos minério de ferro, produzir menos? Aqui em Minas Gerais, pelo menos, eu sou a favor disso. Transformar esse minério aqui, e não só por siderurgia, mas também fazer canivete, fazer motores, né? Fazer coisas que a gente hoje só está importando. Ô Gustavo, a sua pergunta vai ficar para o nosso último bloco, e Cena Política volta já já. Cena Política, neste último bloco, debatendo a tragédia em Mariana. Professor, recuperando a pergunta do Gustavo Gazinelli, que se Minas Gerais, ou mesmo o país, mas vamos focar mais em Minas, que tem tanto minério de ferro, metade do minério de ferro do país, né, está em Minas Gerais, será que Minas pode prescindir desse minério, dessa exportação, os chamados commodities, né, que é o principal objeto das exportações mineiras? Será que pode também prescindir dos empregos, né? Que há muitos empregos e no rol disso tudo aí? Qual que é a opinião do professor? No curto prazo, ou seja, amanhã, isso é muito difícil de se fazer. Mas por que nós chegamos nessa posição? É tudo uma questão de opção.
O país, as pessoas, as empresas, os estados fazem opções. E nós fizemos a opção em ser a grande fazenda do mundo. Então, o que o Brasil ele se enxerga? Ele se enxerga como exportador de produtos, de commodities, produtos agrícolas. Primários, não processos, não processados, tá? Que seria uma maravilha se o país tivesse 30 milhões de pessoas, não 200 milhões de pessoas. Então, na realidade, quando o Gustavo, por exemplo, fala, pô, por que nós não produzimos isso? Isso significa que nós temos que investir num processo de industrialização pesado, que é o contrário do que aconteceu na última década. Nós fomos desindustrializados. Moeda forte, passamos a importar quase tudo, a nossa indústria implodiu. Então, à medida que a indústria implode, nós vamos ter que exportar mais matéria-prima. Nós caímos na conversa do mundo, vamos dizer assim. E por que isso aconteceu? Falta de planejamento de longo prazo. E a China recuando agora, o país também já não tem um palco para exportação. Não tem o palco para exportação. Você fala, mas tem produtos agrícolas, o mundo precisa se alimentar? Sim, claro, o mundo precisa se alimentar, nós vamos ser a fazenda do mundo. É a opção que nós tomamos. Mas eu acho que também é a opção que a classe, vamos dizer, a categoria econômica dos grandes empresários tomou também. Veja, por exemplo, hoje quem que é presidente da Confederação Nacional das Indústrias? Robson Andrade. Na verdade, ele acabou de vender a empresa dele de uma das maiores fornecedoras de maquinário para mineração. Quem é o presidente da FIENG? Olavo Machado, que foi diretor da empresa do Robson Andrade e é fornecedor de equipamentos, que é uma empresa fornecedora de equipamentos de mineração e tem a sua empresa que fornece equipamentos para usinas hidrelétricas e tal, transmissão elétrica e tal. Então, quer dizer, qual que é o investimento que a FIENG ou a CNI fazem na diversificação da economia brasileira, da matriz econômica, dos complexos industriais? Esses caras, eles se habituaram a fazer o seguinte: vamos defender o mineroduto aqui, botar uma estrada de ferro aqui, arranca o minério e toca para a China, porque o problema não é nosso. Nós queremos ganhar dinheiro, comprar, investir onde quiser, ir passear em Miami, entendeu? Esse é a elite brasileira, de péssima qualidade. Mas, Gustavo, e por causa disso o Brasil está afundando. Se nós pensar que no sistema capitalista esses interesses vão estar sempre aí, né? Bancada da bala, bancada religiosa, mineração, todos os grandes interesses estão colocados lá. E a briga está desigual, né? Uma tragédia dessa e as consequências dela mostram que a briga é desigual. Quer dizer, a gente é ilusão nós pensar que o interesse público, o interesse da sociedade, pode se fortalecer a ponto de dar conta de equilibrar um pouco essas forças, porque elas não deixarão de existir, né? Mas olha, gente, eu acho que o que acontece, vamos tentar ficar mais dentro do estado de Minas. O estado de Minas foi o maior estado do Brasil, tá? Um estado poderoso. Por que hoje o estado de Minas é um estado que cresce pouco e que sofre com um processo de desemprego muito severo? Porque nós estamos pagando o preço de opções do século XIX. Grande parte das nossas mazelas foram originários na transferência da capital de Ouro Preto para o que hoje é Belo Horizonte. Essa cidade que eu acho que é maravilhosa, adoro Belo Horizonte, uma cidade linda e para mim muito, muito agradável. Mas nós tivemos um preço. Nós pegamos todo o recurso do estado de Minas e jogamos num descampado e construímos uma cidade de quase 4 milhões de habitantes no seu entorno. E nós estamos pagando o preço disso. Quanto, Gustavo? Quase 6 milhões. Quase 6 milhões de habitantes. Quer dizer, nós estamos pagando o preço disso. A transferência da capital de Ouro Preto, ela teve vários objetivos. O objetivo político é tirar a cidade imperial. Nós estamos numa república. Novos tempos, nova vida, cidade progressista e tudo mais. Poxa, mas nós tínhamos que colocar isso em Belo Horizonte. Por que ela não foi para o lugar que ela deveria ter ido, que é Juiz de Fora? Que já tinha um parque industrial, que tinha toda uma configuração já montada. Não, nós optamos naquela época por construir uma cidade administrativa que se transformou na grande capital, que nós pegamos todo o dinheiro do interior e jogamos aqui dentro. O resultado, Gustavo, é que nós não temos base industrial. E metade da nossa população hoje vive em São Paulo. Esse é o problema. Mas, Gustavo, eu pegando a sua fala aí, acho que a gente não pode colocar tudo só para as entidades empresariais, não estou
Não estou te querendo contestar o que você falou, não. A gente vê que a gente tem um código de mineral, né, da mineração, discutido há anos, né, no Congresso, parado, empacado lá, e a gente tem, e essa comissão que discute esse código é presidida por um deputado de Minas, Gabriel Guimarães. E o relator é Leonardo Quintão, também do PMDB de Minas, o primeiro do PT, o segundo do PMDB. Todos financiados pela mineração. Pelo menos o Quintão disse em 2013 que a campanha dele foi a maioria financiada pela mineração. Ele assumiu, né? E o Gabriel, ele assumiu. se não assumiu, todo mundo sabe. Sim, então acho que falta também esse código da mineração, em tese, poderia dar melhor resultado à mineração em termos de impostos e Mas tudo mais. Né? O que aconteceu? Parado. Estagnado, né? Empacado. Não, e atrapalha até a indústria, atrapalha a própria mineração, ela fica sem poder agir, fica sem poder produzir. A questão de fundo é a opção que o Estado fez e faz. Tá? Nós estamos discutindo o código que tem que ser votado, tem que ser visto, mas qual a opção de sociedade? Nos falta realmente uma classe pensante que vá ver esse Estado daqui a 100 anos, vá ver esse país daqui a 100 anos. Aonde nós queremos chegar? Que país que nós queremos? Essa pergunta eu me faço desde que eu nasci, que eu me entendi como gente. Sim. E ninguém me responde isso. Tá? Nós temos que ser um país agrícola, minerador, industrial, um país de serviços. O que nós queremos? Parece que o Brasil não quer nada. Eu acho que o Brasil já é um país diverso, só que em determinadas regiões, determinadas atividades, elas monopolizam. Então, eu vou te dar um exemplo. Itabira ou Congonhas, a mineradora chegou lá, as mineradoras chegaram lá, elas adquiriram tal dimensão que não vai ter nenhuma outra vida inteligente ali aquelas cidades que não sejam vinculadas à atividade da mineração. Então, nós precisamos, em determinadas regiões, dar um freio nessas atividades. Não falo assim, parar as atividades que estão funcionando, não. Mas investir em outras perspectivas. Criar alternativas, claro. Criar alternativas. Claro. Por exemplo, o pessoal fala, nós temos a jazida de minério, ela não tem alternativa locacional. Você não muda aquela jazida de lugar. Sim. Mas hoje, a capital de Minas Gerais, com todas as universidades que tem aqui, centros de pesquisa de diferentes áreas, também não tem alternativa locacional no curto prazo, não. Então, por que nós não podemos ter indústria farmacêutica, indústria eletrônica, serviços de software de alta qualidade, e só temos que ficar centrado nessa atividade primária exportadora. Agora, vocês acham que uma tragédia dessa, igual a da Samarco, de Mariana, ela nos obriga a ter uma visão mais ampla sobre esse mundo todo, ou nós vamos ficar focados na tragédia, presos ali na represa e não conseguiremos mais uma vez enxergar, ter uma visão mais ampla? Olha, eu gostaria realmente que, num caso desse, que a gente perdesse o sono, tá, e começasse a focar no problema de uma forma sistêmica, não só no problema localizado, tá, na consequência. Então, realmente, eu acho que isso é muito importante o que você falou. Nós temos que, nesse momento, nos abrir para o que realmente aconteceu. Tá? O que o Gustavo falou sobre a diversificação das atividades econômicas, isso é de fundamental importância. Você levar, por exemplo, para as cidades mineradoras, universidades. Nós já temos isso acontecendo em Ouro Branco, em Itabira. Esse é o caldo de formação daquela população para dar condições para que outras atividades econômicas aconteçam. A educação muda a nossa vida. Se eu não tivesse acesso ao ensino superior, ao ensino técnico, que eu também tive, provavelmente seria um agricultor. Não me restaria outra coisa. Ou talvez um pequeno artífice, se tivesse muito sucesso. Então, nós temos que ver que existem outras alternativas, é importante que a gente invista nisso, senão não vai haver futuro. Quer dizer, o futuro nós vamos continuar vivendo, mas que qualidade de vida é essa? O futuro ameaçado, né? Olha, a cena política agradece ao professor Carlos Martinez, ao ambientalista Gustavo Gazinelli e ao jornalista Maurício Lara. Gustavo Gazinelli vai estar amanhã, né, com um grupo em um debate sobre essa questão de Mariana na Faculdade de Direito às 19 horas, né? 19 horas no auditório da Faculdade de Direito.
Agradeço a todos e principalmente a quem acompanha a cena política. Estaremos aqui na próxima semana com um novo debate. Obrigado. Até lá.